Olá pessoal, eu sou o Sr. Lago Carpo E eu sou a Jamile. e hoje a gente vai falar sobre plantas no paisagismo do lago. Alguns detalhes importantes, tá? Decorar os nossos lagos, como vocês já vêm vendo nossos vídeos, a gente vai colocar imagens aqui, e usar plantas próximas ao lago. Por que não utilizar plantas dentro dos nossos lagos? Em primeiro lugar, porque as carpas comem as plantas, né? E isso vai gerar um resíduo. Esse resíduo vai entupir o filtro, né? Vai dar mais matéria orgânica, vai virar alimento de alga, vai deixar a nossa água mais amarelada, né? Então isso é uma coisa preocupante. Então a gente vai nesse vídeo agora explicar passo a passo como a gente entende que você pode decorar o seu lago com plantas, tá? Então, outro tópico importante é como escolher a planta do seu lago. Quando você vai numa agropecuária, alguma loja de plantas, você tem que entender um pouco das plantas que você vai estar escolhendo. É aconselhável dar uma pesquisada sobre o que a planta precisa, se ela precisa de muita luz, se precisa de pouca luz, luz indireta. Existem diversos tipos de planta, milhares, para você decorar do seu gosto, do seu lago. Algumas espécies precisam de muito sol, outras de pouco. Como no caso dos bonsais que a gente tem aqui, eles precisam de bastante sol para sobreviver e também de bastante água. Então não pode deixar a planta ficar muito seca ou muito encharcada, porque as raízes apodrecem. Tem então certos cuidados que você tem que ter com as plantas. Então a gente recomenda você colocar plantas que têm gostos, né? Não é gosto, elas têm exigências parecidas. Plantas de meia sombra com meia sombra, plantas de sol pleno com sol pleno, porque senão você não vai ter um jardim bonito. As suas plantas vão acabar ficando queimadas ou vão acabar morrendo e isso não fica legal no seu jardim. Para deixar o seu jardim sempre bonito, precisa entender das plantas que você está colocando nele. Algumas espécies não são resistentes ao frio, então não tem como você colocar por exemplo, aqui no sul do Brasil, aqui nós estamos em Joinville, em Santa Catarina. Aqui a temperatura é mais amena, não fica tão frio assim, mas em algumas regiões que chegam até a nevar ou dar geadas, não tem como colocar uma planta que não seja resistente ao frio, porque senão você acaba perdendo elas no período do inverno. Então, o que eu posso estar indicando, né? Como a Jamile falou, ir em casas especializadas de plantas da sua região, entende? Muitas vezes você vê uma planta bonita num vídeo, né? Na internet, mas não é uma planta adequada para a sua região, né? E assim, essas pessoas que vendem essas plantas, vocês têm que relatar qual é o uso que você quer, né? E é sempre o que eu falo, né? Tem que haver planejamento. Se você planejar, estudar sobre a planta, na primeira vez que você for nesse garden, nessa floricultura, nesse local onde vende plantas na sua cidade, vá lá e eu sempre uso um termo assim, namore com elas primeiro, né? O que é o namoro? A gente vai se conhecer, né? Então você tem que namorar a planta, conhece ela, vê o que pode ser feito, né? Volta para casa, bate foto, descobre o nome dessa planta e vai pesquisar, tá? Porque hoje tem muito conteúdo explicativo sobre muita coisa, né? Então pesquise, troque ideias com as pessoas que sabem sobre isso, né? Para não cometer os erros, tá, gente? Planejamento é o que eu sempre falo, tá? Tudo que a gente faz na vida, temos que planejar. Se for resolver usar plantas no lago, planeje, comente com quem sabe, né? E eu tenho certeza que vai ser fantástico o resultado, né? Nós vamos mostrar algumas imagens também de plantas que a gente usa aqui. A gente usa umas plantas mais rasteiras, é o que a gente gosta, né? Dentro do lago, infelizmente, nós não temos aqui. A gente optou por não ter, pelas manutenções, tá? Vaso dentro do lago dá mais manutenção, sim, gente, tá? É bem complicado. Pessoal, vamos falar sobre os cuidados na hora de você escolher as plantas, tá? Existem algumas espécies de plantas que têm umas raízes que são invasoras demais, gente. Elas são capazes de furar a manta, a lona, como alguns falam, né? Porque de tanta força que elas têm, tá? Elas vão invadindo, porque as raízes, elas buscam água, né? E por incrível que pareça, a natureza é tão perfeita que elas sabem que tem água ali e muitas vezes perfumam a manta. Então, do tipo qual? As moreias, né? Os filodendros, são
as costelas de Adão, essas plantas com o nome mais fácil, né? Que me vem agora que eu lembrei, né? Que elas têm uma raiz que parece inofensiva, gente, né? Mas elas têm uma força fantástica, tá? Outra coisa, quando você escolher, às vezes tem plantas, né? Que até as raízes não são os problemas, mas as folhas, gente, né? Os ficus dele, ó, os ficus e outros, todos os ficus que existem as espécies dos ficus são campeões em perder folhas o ano inteiro, gente, né? As frutíferas também perdem folhas, elas fazem a preparação para o fruto, as flores caem, né? Ou até mesmo os frutos depois caem, né? Então isso não são plantas adequadas para a gente colocar ao redor dos lagos, tá? A gente vai mostrar na descrição do vídeo aqui uma lista de plantas que a gente recomenda, mas sempre olhando o aspecto da sua região, o clima da sua região, né? Eu gosto de usar os bonsais, porque os bonsais eles são plantas de sol, né? De sol pleno, né? Mas tem que ter o cuidado da irrigação, né? E a Jamile vai mostrar aqui como é que a gente tem aqui na loja nosso sistema de irrigação. Eu vou ensinar um truque para vocês lá, como faz, tá? Eu custei aprender porque quase ninguém sabe falar sobre isso, existe todo um mistério por trás disso, né? Sempre existe um segredo de como fazer e eu vou revelar esse segredo para vocês, tá? Nossos clientes aí, nossos parceiros, amigos do nosso canal vão poder conhecer como é que faz. É uma coisa bem simples, tá? Pessoal, outra coisa, detalhe bem importante para ser observado é o declive do terreno. Quando há chuvas torrenciais, um período grande de chuva, tá? Na sua região, esses declives podem acabar levando água para dentro do lago. Não existe água cristalina, gente, tá? Se você tem terra, matéria orgânica do solo entrando dentro do lago, tá? Os filtros não dão conta de tirar isso, né? Se dão, eles até tiram, tá? Eu já presenciei vários casos assim, ó. Ah, mas chega uma época da semana ou do mês, o meu lago fica verde. Depois agora estava bonito até, mas de repente ele ficou sujo. Eu digo, vai olhar os equipamentos, né? Vamos dar uma conferida nos equipamentos. Tá, mas os equipamentos estão tudo certo. A UV tá a lâmpada dentro do prazo, o ozônio está funcionando, as bombas, a filtragem mecânica, tudo certo, gente. Mas vem uma chuva torrencial, à noite principalmente, que a gente não vê, tá dormindo, né? E entra argila, entra substrato de cima dos outros canteiros, outras partes, né? E aí, gente, começa a dar aquela explosão de algas de novo. Porque isso é nutriente para as algas em suspensão. A gente não consegue matar elas se elas tiverem um excesso de alimento, tá? Isso acontece muito, muito, gente. Também vou botar nesse vídeo uma imagem explicando como você faz isso e você evita, tá? Porque não basta você fazer essa borda, depois tem que verificar se o geotexto não ficou cheio de barro. Eu tive que fazer um serviço de consultoria essa semana para um cliente que montou um lago há uns 4 meses atrás, tá? O pedreiro dele foi e montou com todas as nossas orientações, né? Com os nossos vídeos. Mas essa pessoa eu tenho quase certeza que ele não assistiu em detalhes dos nossos vídeos, como é que a gente explica, né? Então assim, passava uma semana o lago estava limpo, depois na outra semana a água verde, né? O que era? Ele aumentou as bordas em toda a área onde se via, só que eles fizeram um deck. Uns 30% do lago, a borda do lago foi feita um deck. E lá ele não levantou a borda, né? Porque ele achou que pelo deck não teria como a água vir ali, né? E olha, gente, o deck tinha uma pequena distância, né? A chuva pingava e jogava a terra. Era uma terra bem fértil lá da região, porque era um local de serra, né? E jogava essa terra para dentro do lago, né? Eu fui lá, verifiquei, o geotexto estava muito sujo de barro, gente. E isso foi o motivo que ocasionava água verde, né? Então, isso é muito importante, as bordas, tá, gente? Outra coisa, gente, porque a gente não recomenda fazer o lago no meio de árvores ou então plantar árvores próximo do seu lago. As árvores, elas têm uma raiz muito forte e muito invasora. Todas as espécies praticamente são assim. Porque a quantidade que a árvore cresce, uma árvore de 6 metros ou 5, ou até mesmo uma árvore de 2 metros, é a mesma quantidade que ela tem de galhos para cima e de tronco, é a mesma quantidade que ela tem de raízes para baixo do solo.
Então imagine uma árvore com 2 metros de raiz de profundidade embaixo do solo, espalhando assim em forma circular por tudo. Ela vai com certeza, se você tiver um lago de manta, ela vai dar algum problema uma hora ou outra. Ou então até mesmo em lagos de cimento ou concreto, dependendo da espécie da árvore. Que a gente já viu acontecer que realmente as árvores começam a raiz ela começa a penetrar entre o cimento, entre as pedras, entre a manta e acaba furando e o seu lago acaba dando problemas. Elas também soltam muitas folhas no lago. A maior parte das espécies soltam várias folhas, como o senhor Lago Carpa disse, e isso acaba dando problemas tanto para você quanto para a estética do seu lago, porque essas folhas, eu sei que a maior parte das pessoas não consegue ficar 24 horas em cima do lago recolhendo folha para deixar 100% limpo o seu lago. Eu vou colocar aqui imagens de um lago que tem uma aroeira próximo dele, é uma árvore muito grande. Muito antiga, né? Muito antiga também, é um lago muito bonito, porém a areia sempre fica com aspecto, com umas pontinhos pretos, uns restinhos de folha que realmente não tem como tirar. É um trabalho muito oneroso, você teria que ter uma grande mão de obra para conseguir retirar grande parte dessas folhinhas que ficaram ali. Então fica um pouco complicado de você conseguir manter sua areia limpa e sua água cristalina. Se você tiver bons equipamentos e um bom filtro, a água fica cristalina, mas as folhas continuam ali. Então, gente, vamos falar agora de nomes e espécies, né? Então, a moreia é uma planta legal, tá? que dá uma vegetação bonita, dá umas folhas bonitas que você pode botar, mas com uma certa distância, tá? Abacaxi roxo, né? Pode colocar. Folhas de batata. Tem inúmeras batatas hoje que a gente usa as folhas dela, tá? O rabo de gato uma planta boa, porém vilã, tá? Rabo de gato faz bastante folha, né? Então é aquela coisa que a gente falou, de um pouco mais distante, né? Usa abacaxi roxo também, um pouco mais distante. Bonsai, pode ser perto, porque bonsai não faz folha, gente. É muito difícil você ter um bonsai, a não ser que você não cuide do seu bonsai, ele ficar enorme com muitas folhas e aí vai causar problema. Mas se não, pode ter, tá? Dinheiro em penca. É bem legal. Aqui no nosso lago japonês a gente plantou bastante, tá? Ele vai invadir, ele vai deixar nossas bordas bem legal, vocês vão ver. Falta alguns meses ainda para crescer. Ele tem um crescimento um pouco lento, tá, gente? Não é tão rápido assim, né? Mas a hora que tiver tudo fechado, vocês vão ver o espetáculo que isso aqui vai ficar. E daí, pessoal, também, se você tiver dúvida de qual planta e de tudo que eu já falei aqui, né? Se você não tiver orientação, bota nos nossos comentários, a gente pode sugerir, né? Eu com a Jamile estamos direto aí nesse conteúdo, em todos os conteúdos que a gente faz os vídeos, tá? Estamos aqui para complementar mesmo, tá? Então, gente, eu vou passar aqui, eu vou fazer uma filmagem de todas as nossas plantas aqui no jardim japonês e no nosso showroom, que é o nosso jardim tropical. E vou colocar para vocês o nome deles aqui, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder, a gente vai, ou então fazer um vídeo sobre elas, porque muitas dúvidas que o pessoal comenta, a gente está fazendo vídeo agora, principalmente como essa das plantas no jardim. Então, a gente já tira a dúvida de bastante gente que está com essa mesma dúvida. Então, gente, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo pra gente continuar fazendo ótimos vídeos pra vocês. Toda semana nós estamos tentando colocar mais vídeos na semana pra vocês. Também deixe um comentário, inscreva-se no nosso canal, que isso ajuda bastante a gente a crescer e mais gente consegue ver o nosso canal. E também ative o sininho das notificações para quando chegar vídeo novo você já ser notificado na hora. Tá bom? Então, gente, sigam nas redes sociais e é isso. Até mais. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.